Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Elaine Ayala e sou especialista em cabelos loiros. Aqui a gente discute como cabeleireiros e aspirantes a cabeleireiros podem fazer um loiro bonito, um loiro saudável, sem manchar, sem quebrar, podendo faturar até R$ 10.000 por mês. E o tema de hoje é sobre neutralização dos loiros. E o que é então a neutralização, né? Eu devo neutralizar todos os cabelos? Qual a diferença entre neutralizar e tonalizar? Então hoje eu quero explicar de uma forma aqui para vocês que seja mais fácil e que fique mais claro para que você não fica batendo a cabeça e com muitas dúvidas, porque a parte da colorimetria ela engloba muitas coisas. Eu me lembro muito bem que no início parecia para mim um bicho de 7 cabeças, eu não entendia nada sobre isso. E com o tempo, estudando, né, cada vez mais, me especializando, eu vejo que isso é muito fácil. E eu quero poder então passar de uma forma clara, que todos vocês consigam entender, sem ficar inventando regras ou ficar inventando a fórmula. É só a gente seguir o passo a passo ali que fica mais claro da gente entender. Eu particularmente neutralizo todos os meus cabelos quando eu finalizo as mechas. O que é então resumidamente neutralizar? Neutralizar é quando eu pego uma cor e eu vou pôr pigmentos no cabelo loiro para neutralizar a cor indesejada. Então, digamos se o cabelo abriu, descoloriu, né? Primeiro a gente faz toda a descoloração. Aí sim, depois a gente vem com a neutralização dos cabelos loiros. Então, se tiver algum pigmento indesejado, eu vou neutralizar este cabelo. E se não tiver os pigmentos indesejados, mas eu só vou querer dar o realce na cor, então eu vou tonalizar. Qual a diferença de neutralização para tonalização? Na prática é a mesma coisa, eu vou pegar um tubo de coloração, misturar com o oxidante e aplicar no cabelo. A diferença é a forma que a gente fala. Neutralizar, eu vou neutralizar pigmentos indesejados que vão se revelar neste cabelo, o fundo de clareamento do loiro. Então, se o cabelo tem alaranjado e a cliente me pediu um cabelo bege, neutro, eu vou neutralizar este alaranjado. Agora, se não precisar neutralizar a cor indesejada, aí talvez falando até de um cabelo escuro, então aí sim estarei tonalizando. Da mesma forma eu vou misturar a coloração com oxidante, aplicar no cabelo da cliente. Tonalização, a gente consegue escurecer o cabelo ou realçar a cor do cabelo da cliente. Então o meu cabelo está claro, se eu quiser escurecer, eu consigo com a coloração, uma tonalização que seria. O que eu não consigo, né? Então o que eu consigo na neutralização, tonalização? Eu consigo neutralizar pigmentos indesejados na hora da descoloração, né? Para eu entregar o cabelo para minha cliente na hora da finalização. Eu consigo realçar as nuances de cores, né? Dar mais brilho e eu também consigo escurecer o cabelo, mas de uma forma mais clara. Então, a neutralização e tonalização são para devolver pigmentos para o cabelo ou até mesmo para escurecer o cabelo. O que eu não consigo é clarear cabelo. Eu não consigo clarear cabelo numa tonalização e numa neutralização. Para eu clarear um cabelo, eu consigo clarear com coloração se este cabelo for natural. Se o meu cabelo aqui for natural, eu consigo clarear a raiz do meu cabelo. Se meu cabelo tiver coloração, eu não consigo clarear o cabelo com uma tinta, digamos assim, né? Com a coloração. Então a coloração ela serve para realçar as tonalidades, para neutralizar os pigmentos indesejados ou até mesmo para escurecer. Eu não consigo clarear cabelo que não seja natural com coloração. Esse meu cabelo já tá claro, né? Mas digamos que eu quisesse mais claro, eu consigo com coloração, como já é um cabelo processado? Não. Eu consigo neutralizar ou até mesmo escurecer o cabelo. Para fazer um clareamento num cabelo que já tem a química, aí sim a gente tem que usar descolorante.
Tá? Ok? Entendido essa parte? Então, coloração, não clareia cabelo já descolorido e não clareia cabelo que tenha outra cor. Tinta não clareia tinta, tá? Marca isso aí no seu caderno para você lembrar e nunca mais esquecer. Tinta não clareia tinta, tá? Então vamos aí para neutralização. Eu, né, Elaine, gosto de neutralizar todos os meus cabelos, tonalizar. Por quê? Porque a descoloração, ela tira todos os pigmentos do fio. Tem muitos profissionais que às vezes falam que não precisa, que só com a sombra do cabelo, que não acha, que não vê a necessidade, né? Eu, Elaine, todos os cabelos que eu faço, eu neutralizo, tonalizo. Por quê? Porque eu acho que a gente está devolvendo uma identidade para esse cabelo, a gente está devolvendo uma cor, um brilho, uma nuance. Eu sinto que o cabelo ele fica com um aspecto muito mais bonito e até mesmo muito mais saudável, tá? Eu já fiz com tonalização e também já fiz sem. Então eu particularmente sigo à risca esse protocolo. Descolori o cabelo, eu vou neutralizar. Muitas pessoas também falam, mas é um tempo a mais que você fica e produto que você gasta. Isso eu vejo também que os profissionais acabam usando muito produto para uma tonalização ali no lavatório, onde o cabelo já vai estar úmido, né? Eu geralmente uso de 10 a 20 gramas no máximo. Então dá sim para você neutralizar todos os cabelos loiros, não precisa de mais quantidade que isso, só se o cabelo realmente tiver muito cabelo. E de qual princípio então que a gente vai passar, que a gente vai seguir para a gente saber como então neutralizar um cabelo? Então, falando de cabelos loiros, a gente precisa entender o que neutraliza alaranjado, o que neutraliza amarelo. Então, a gente precisa entender da estrela de Oswald. Eu vou deixar ela aqui em algum lugar para você que não conhece, você tira um print ou você busca no Google para você ter ela aí no seu lavatório na hora de você fazer as formulações, tá, das suas químicas, para você não ficar com mais dúvida quanto a isso. Mas, particularmente, como a gente está falando de loiro, então eu vou falar as duas tonalidades que se revelam no fundo de clareamento na hora da gente fazer um cabelo loiro, que são quais? O amarelo e o alaranjado. Pode ser amarelo mais claro, amarelo mais suave, um amarelo com alaranjado, somente o alaranjado ou até mesmo o alaranjado mais intenso. Isso a gente falando de cabelos loiros. E é a partir então de quais fundos de clareamento? Digamos assim que a partir de um 7 a gente consegue entregar um loiro neutro, um loiro não tão claro. Então vai ser a partir do 7, do 8, do 9 e do 10. O 7 ele é alaranjado com amarelo, o 8 é um amarelo intenso, talvez você ainda veja um resquício de alaranjado, o 9 tem bastante pigmento amarelo e o 10, digamos assim, praticamente nada de fundo de clareamento. Ele já vai se descolorir um cabelo claro. Então a gente vai falar dessas três alturas de tom, que é o 7. O que é a altura de tom? Falando aqui novamente. Tem uma cartela aqui, altura de tom, então são as alturas de tom do cabelo. Então a gente vai falar 7, que é a partir do loiro médio, 8, 9 e 10. Então essas são as alturas de tom do cabelo. E o fundo de clareamento é o que vai nos revelar este cabelo durante a descoloração. Então, aqui, como eu disse, um alaranjado amarelo, com mais alaranjado. Aqui a gente vê um pouquinho de laranja, mas bem pouco, tem mais amarelo. O 9, então, é somente um amarelo mais intenso. E o 10, praticamente, a gente não vê nada de fundo de clareamento, de resquícios de pigmentos. E o que então que é importante a gente saber? O que neutraliza o cabelo alaranjado? Como eu disse, isso não fui eu que inventei, mas sim a partir da estrela de Oswald, que a gente aprende aí no início da colorometria. O que neutraliza alaranjado é o azul, ou falando sobre cores, o cinza. Geralmente eles vêm nas marcas aí dos produtos cinza. E o que neutraliza o amarelo? O violeta seria a cor roxa, mas nas nossas marcas, a marca dos produtos, eles vêm como o violeta. Aí a gente tem que identificar na marca que a gente usa qual é a numeração que equivale para essa coloração que eu estou dizendo. Eu até tenho aqui a cartela que eu tenho aqui, é a cartela da vela, que na maioria das vezes são
as cores que eu trabalho aqui no salão, a marca que eu trabalho. Mas aí você vai identificar qual a marca que você trabalha. Se você não tem uma tabela de cor, você pergunta para o representante, ele vai saber te informar. Então aqui ó, o dourado, um dourado intenso, então barra 33. Então tudo que vinha a partir da altura do tom, ele vai ser 33, ele é um dourado intenso. Aqui ó, o 8 então é o azul e o 11 é o cinza. O 8 ele também representa o violeta. Aqui, ó, na verdade o 8 é o azul intenso e o 66 é violeta intenso. Então essas são os pigmentos encontrados na minha marca que eu uso aqui de coloração, que é a Vela. Para ficar mais claro, deixa eu te mostrar aqui. Então esse, ó, 10/1. Então altura de tom 10/1 cinza, tá? 9/03. Então, altura de tom 9. Depois da barra, quando vem o 0, quer dizer que ele não é tão forte o dourado. Então, barra 3, como eu disse, o 3 é o dourado. Então, ele não é tão intenso de dourado. Ele tem pouco pigmento dourado. Se fosse 9/3, ele teria mais pigmentos do que o 0 e o 3. Então, o 0 ele vem na frente, demonstrando que a quantidade que tem de dourado neste tubo de coloração não é tão intenso. E se fosse barra 33, então seria 2 vezes o dourado. E aqui o 869, então, que é a tonalidade que puxa aqui para o violeta. O 6, como eu disse, é o violeta aqui na Vela, e o 9 é o cendré, que também está relacionado nas mesmas tonalidades. Então, praticamente são esses os tons que a gente precisa saber para a gente conseguir então neutralizar o cabelo loiro, que é o violeta e o cinza. O cinza geralmente vem no barra 1, a maioria das marcas são o 1, e na Vela então é o 6. Então, tendo claro isso, já vai ser muito mais fácil de você conseguir entregar um loiro bonito para sua cliente, um loiro perfeito, um resultado com qualidade. Então, praticamente, a gente precisa saber dessas duas tonalidades, né? O fundo de clareamento, então a gente vai, a partir do diagnóstico, deixar este cabelo abrir até a altura de tom com o fundo de clareamento, né? A gente vai diagnosticar e aí sim a gente vai neutralizar, então, este cabelo. Geralmente, a gente vai usar cinza ou violeta. É simples, sabe? A gente não precisa fazer aquela formulação e ter dentro do nosso estoque todas as cores e acabar não sabendo usar. Então, praticamente, o básico é violeta e o cinza. E como que eu sei, então, o fundo de clareamento, né? Como que eu vou ter a plena certeza? Quando o teu cabelo tá descolorindo, abra uma mechinha deste cabelo, né, dentro do papelote, e venha e tire todo o produto e veja o residual que sobra neste cabelo, a cor que este cabelo revela. Se a tua cliente então quer aí um cabelo dourado, qual o fundo de clareamento que você vai deixar? O dourado já é amarelo. Qual? Ela quer mais amarelo, menos amarelo? Aí você vai lá, enquanto tá descolorindo, pega, abre bem, aperta com o dedo, assim, para você conseguir identificar o fundo de clareamento deste cabelo. Então, se ela quer um tom dourado, você pode ver o cabelo com o fundo amarelo. Qual que é a altura de tom que tem bastante amarelo? O 8 ou o 9. Então, você vai identificar qual a quantidade de dourado ela quer a partir de alguma referência que ela trouxer para você. Agora tem aquela cliente que ela fala assim, eu não quero meu cabelo dourado, eu não gosto do meu cabelo amarelo. Ela quer um pérola ou até mesmo um cinza. Então você não vai poder, na hora que abrir este cabelo, ver residual de amarelo. Claro, se este cabelo passou na mecha teste, né? Se você fez o diagnóstico correto neste fio. Então você vai deixar abrir bem essa mecha, sem residual de amarelo, e a altura de tom então vai ser o 10. Aí sim, se ela quer o cinza, você vai então aplicar, depois vai tonalizar com o cinza para se revelar o cinza, se não tem amarelo neste cabelo. Agora vamos dar um exemplo, então. Outra coisa que você não pode fazer, como eu disse, você deixou o cabelo da sua cliente abrir na altura de 8, altura de tom 8, fundo de clareamento amarelo. Anota aí, eu tô sempre, vou falar várias vezes para você não se perder, tá? Toda vez eu vou ficar falando aqui pra gente conseguir ir relembrando isso e ficar cada vez mais claro aí na cabeça de vocês. Então, altura de tom 8
ele geralmente tem pigmento amarelo e uma quantidade menor de alaranjado. O que não pode acontecer é você deixar o seu cabelo, então, o cabelo da sua cliente, abrir na altura de tom 8, e aí você vai lá e vai neutralizar com a altura de tom 10. Como eu disse, coloração não, tinta não clareia tinta. Se você deixou o cabelo abrir no 8, não adianta você aplicar o 10 nesse cabelo, 10, 11, que ele não vai ficar um loiro na altura de 10, ele vai continuar na altura de 8. E como eu já disse em outras aulas, quanto mais alto o tom, menos pigmento tem. Quanto mais baixa a altura de tom, então mais pigmentos tem. Então o 10-1, vou dar um exemplo aqui dessas duas que eu tenho. O 869 e o 1069. Então o 869 ele tem muito mais pigmentos do que o 1069. Então, para você neutralizar um cabelo que ficou na altura de 8 amarelo, este aqui vai neutralizar muito mais do que o 1069. Porque aqui no 1069 tem menos pigmentos do que na caixinha 869. Ficou claro? Então, se a altura de tom for no 8, eu vou neutralizar com 869. Se a altura do cabelo da minha cliente abriu na altura de 10, então eu vou pegar a altura de 10, a altura de tom 10. Isso eu estou falando da altura de tom. Então, a altura de tom que o cabelo da sua cliente abriu vai ser a altura de tom que você vai escolher para neutralizar ou tonalizar o cabelo da sua cliente. Agora, vamos então falar na altura de tom 8. Vamos dar um exemplo. A cliente ela quer um loiro bege. A sua cliente quer um loiro bege, sem amarelo, sem alaranjado. Então, você abriu um 8 neutro. Você abriu o tom da sua cliente, então, na altura de tom 8, fundo de clareamento amarelo com residual de laranja. Com qual cor que você vai neutralizar esse cabelo? Você vai aplicar então o 869, que é um violeta cendré, por quê? O que ele vai fazer? Ele vai neutralizar os pigmentos amarelos deste cabelo. E aí, eu não tenho aqui, mas você vai pegar também o 81 para neutralizar o resquício de alaranjado. Tem mais amarelo que laranja? Então eu vou fazer uma proporção. Se eu for usar 15 gramas, eu vou usar 10 do 869 e 5 gramas do 81. Por quê? Porque ele tem menos quantidade de alaranjado, então eu quero neutralizar menos quantidade. Misturo os dois produtos na mesma combuca e eu vou fazer a neutralização toda junta. Eu não vou precisar aplicar primeiro um, depois outro, tá? Então eu vou aplicar as duas cores juntamente na combuca. Outra coisa, eu sempre uso oxidante baixíssimo para neutralização. 1,9%, 6 volumes. Então esse oxidante ele tem 1,9 de peróxido de hidrogênio, tá? Que é a emulsão. Agora eu vou dar um exemplo aqui então de um cabelo que tenha aberto na altura do 9. Então, ele abriu na altura de 9 e a minha cliente ela quer um loiro dourado. Então eu vou o 9, qual que é o fundo de clareamento 9? Ele é dourado. Qual a quantidade de dourado que a sua cliente quer? Ela quer bastante? Ela quer pouco? Ela quer um dourado suave? Então o que eu vou fazer? Eu não vou neutralizar o dourado deste cabelo, porque a minha cliente ela quer intensificar esse dourado. Então eu não preciso tirar o resíduo amarelo. Tem resíduo alaranjado no fundo de clareamento 9? Não. Se você não viu ali nenhum resíduo, então você não precisa neutralizar. Aí o que eu vou aplicar então? O 9/03, porque ele tem uma quantidade de dourado, mas ele não é tão intenso e é o que a minha cliente quer. Um loiro dourado, não tão intenso, um loiro dourado mais suave. Com o dourado que já tem no cabelo dela, mais o dourado aqui, então ele vai ficar um cabelo um pouco mais dourado. E é isso que a gente tem que saber, então, identificar. Agora, o cabelo da minha cliente, então, abriu na altura de 9 e ela não quer dourado. Ele abriu e ficou um residual amarelinho. Ela não quer nada de dourado. Então, o que eu vou aplicar? O violeta. 969, que é a marca que eu uso, então é o violeta. Mas ela quer um pouco, umas nuances de marrom. Ela quer ver uma tonalidade marrom. Então, eu vou aplicar, eu vou lá na cartela da minha marca e vou ver qual é a altura aqui que eu tenho o marrom. Aqui, ó, é o 7. Já tem até o número pronto, ó.
Então ela quer com residual amarelo? Não, ela não quer nada de residual amarelo. Então o 9,7 eu vou aplicar 9/9,7. Por quê? Porque o 9 vai neutralizar o resíduo de amarelo e o 7 então vai dar o tom que ela quer, vai intensificar o tom, vai dar as nuances desejadas. Então como que a gente lê aqui um tubo de coloração, tá? Altura de tom 8, loiro claro 8. Então aqui tem 50% de base nesse tubo de coloração, 50% é o 8. Depois da barra é o 6, é o violeta. Então tem 30% de violeta. E depois, então, é o 9, que é o cendré. Então ele tem 20%. Então, para a gente entender de um tubo de coloração, antes do ponto, da vírgula, depende como que é a marca que você trabalha, aqui é barra, então tem 50%, após 30, após 20. Então aqui, ó, o 9, então ele é mais intenso, porque aí é o 9/03 e só tem 20% de dourado. Por isso que eu disse que ele tem muito menos do pigmento dourado. E aqui então é 10,1. Então ele tem 50% da base e 50% de cinza. Então ele tem bastante cinza neste tubo de coloração. Eu espero que eu tenha conseguido então clarear um pouco aí para vocês sobre as colorações, sobre se você deve ou não neutralizar, quando você deve tonalizar. Eu sei que no começo pode parecer confuso, pode parecer difícil, mas ao longo do tempo, você estudando, você entendendo da altura de tom, como eu disse, tenha uma cartela sempre em mãos, tenha a estrela de Oswald colada aí no seu lavatório, onde você prepara a química, o fundo de clareamento também, se você tem dúvida, tem a tabela de fundo de clareamento. Para cada altura de tom tem um fundo de clareamento. Eu falei aqui sobre os fundos de clareamento para a gente entregar um loiro, mas para moreno iluminado, então seriam outros tons. Na neutralização também ainda existe o verde para neutralizar o vermelho, só que aí também são cores mais quentes, né? São para cores quando a gente for então realizar o moreno iluminado, não na parte do loiro, geralmente a gente não usa essa tonalidade. Então tenha tudo aí para facilitar o teu dia a dia, a estrela de Oswald, né? Os fundos de clareamento, para você entender que quanto mais baixa a altura de tom, também mais pigmentos tem naquele cabelo. O tubo de coloração também, quanto mais alto, menos pigmento ele tem. Isso é uma dica também para quando, muitas vezes para coberturas de branco também. Dificilmente você consegue cobrir cabelo branco com o 10 ou com o 9, porque ele tem muito pouco pigmento e às vezes a cliente vê a nuance dos branquinhos e ela não gosta. Eu vejo que as pessoas não sabem diagnosticar o porquê, mas é por isso, a quantidade de pigmento é muito pequena. Então aí de um 8 para baixo tem muito mais pigmentos. Ter claro que coloração não clareia coloração, tonalizante não clareia tonalizante, e sim somente para neutralizar pigmentos indesejados. O alaranjado então neutraliza o cinza, então neutraliza o alaranjado e vice-versa, né? O violeta, o amarelo. O que eu vejo é que os profissionais às vezes também, isso eu já fiz muito, aplica o cinza em todo o cabelo, porque a cliente quer cabelo platinado, só que antes mesmo da gente entender o que a gente vai entregar para ela, depende do que este cabelo me revela, qual o fundo de clareamento deste cabelo. Agora, assim, às vezes as clientes me perguntam: Elaine, que cor que você passou no cabelo? Você pode passar fórmula? Eu passo, só que se você não entender da colorimetria, se você não entender o fundo de clareamento que precisa revelar neste cabelo, se o fundo de clareamento da sua cliente não for igual ao fundo de clareamento da minha cliente, mesmo que você aplicar a mesma fórmula, você entende que não vai ficar a mesma cor de cabelo? Muitas vezes as pessoas elas me pedem a fórmula pronta, mas a gente tem que entender da química, entender da coloração, por que eu estou usando uma tonalidade e por que outra, e assim fica claro da gente entender. O loiro ele tem dois residuais que praticamente nenhuma loira gosta, que é o alaranjado e o amarelo. Agora até as clientes elas têm gostado um pouco mais do dourado, um dourado mais suave, né? Mais uma vez, todo mundo queria o cabelo cinza. E eu via que assim, toda cliente usava a mesma cor, nem sabia formular, usava 9/1, 9/11, nem sabia por que estava usando, independente do fundo de clareamento que esse cabelo revela. Aí o que acontece?
Digamos que o cabelo da sua cliente abriu no um tom 8, que tem bastante amarelo, num tom 9, né, que tem amarelo, alguma altura de tom, fundo de clareamento com muito pigmento amarelo. E você vai lá e aplica o 11 porque ela quer ficar cinza. Aplicou o cinza porque quer ficar cinza, né? Até fica estranho a gente falar assim. Mas o que acontece? A gente não aplica a cor que a cliente quer. Se uma cliente chegar... Deixa eu dar um exemplo aqui. Uma cliente chegar e me pedir essa cor aqui, né? 12,89. É um loiro pérola cendré. Um loiro bem, ó, acinzentado. Se a cliente chegar e me pedir esse cabelo, não é eu aplicando esse tom no cabelo dela que ele vai ficar dessa cor. O resultado da coloração é o fundo de clareamento mais a cor que a gente aplica. Aí esse vai ser o resultado do cabelo da cliente. Não é o cabelo da cliente, eu aplico essa cor, vai ficar essa cor. Nunca vai ficar a cor que a gente aplica aqui. A gente tem que entender da colorimetria, entender o fundo de clareamento que eu vou neutralizar para aí sim revelar uma outra cor. Então, a mesma coisa aqui. Quando o cabelo da cliente está bem amarelo e ela quer um loiro neutro, se eu aplicar o 69, ele não vai ficar esse violeta intenso. Esse violeta intenso, então ele vai neutralizar o pigmento amarelo do cabelo da minha cliente. Ele vai ficar então um cabelo bege, um cabelo neutro. Aí eu posso vir com a tonalidade que a cliente quer. Então, essa é uma dúvida que eu vejo bastante. Aí a cliente tá com cabelo amarelo, você aplica cinza, o cabelo fica verde. Por quê? Porque cinza o cinza com o amarelo ele fica verde. Isso já aconteceu comigo, independente do cabelo que eu descoloria, eu aplicava cinza. E aí ia na sorte, tinha cabelo que dava certo, tinha cabelo que não dava. E eu nunca me perguntava por quê, será que eu que estou fazendo alguma coisa errada? Não, era culpa do cabelo da cliente. Teu cabelo que não deu certo, teu cabelo que não abre no tom ideal, teu cabelo que não suporta, mas não é. Então a gente não soube fazer o diagnóstico correto e a gente tem que entender que a gente é colorista, né? A gente é o médico do cabelo, a gente cria, a gente não vem com fórmula pronta, a gente não é aplicador, a gente tem que estudar em busca da gente ser um colorista, né? Da gente entender do que a gente está fazendo e a gente criar. Eu sempre falo aqui no salão, depois que eu montei a mecha, fiz tudo, então agora eu vou lá criar uma cor personalizada para minha cliente. Praticamente nunca neutralizações de loiro, eu tenho fórmula pronta para cada cabelo que me revela o fundo de clareamento. Eu juntamente com a cliente, decido a cor que ela quer, eu vou lá e crio na hora para cada cliente do fundo de clareamento que ela me revelou. Por quê? Porque eu tenho isso muito claro na minha cabeça, né? Abriu o fundo residual alaranjado, o que neutraliza? O cinza. Então primeiro a gente sempre vai pensar em neutralizar o fundo residual e depois então aplicar a cor que a cliente deseja. Então se ela quer um pérola e o cabelo abriu no alaranjado, então eu vou neutralizar primeiro o alaranjado e depois aplicar o pérola. E como que eu sei a quantidade? O residual alto de alaranjado, então o pigmento cinza também vai ser maior. E isso vice-versa. Então a gente vai diagnosticando, a gente vai conseguindo entender. E são as duas cores que a gente mais usa. Então a gente tem que saber que o alaranjado é o cinza que neutraliza e o amarelo é o violeta. Quando a gente tem isso claro, depois tudo se torna mais fácil. Então, primeiramente eu neutralizo pigmentos indesejados, depois eu aplico a nuance desejada. Eu geralmente uso de 2 a 3 colorações, na hora de eu fazer a formulação, na hora de eu fazer a química. Até porque cada cabelo sai personalizado, cada cliente é única, você cria uma cor única para cliente, você não fica refém de um produto só, você cria, independente qual a marca que você trabalhar, você consegue criar. Porque tem marca que às vezes não vai ter o 1069, não tem problema, você sabe que o que neutraliza o amarelo é o violeta, então você vai lá ver qual que é a cor violeta da marca que você trabalha, Você sabe fazer o diagnóstico, você entende, então você não fica refém de nada. E você faz criações, Você não tem lá no seu feed, talvez no Instagram, todo o cabelo da mesma forma, todos os cabelos iguais, da mesma tonalidade. Não, a gente cria uma cor personalizada para cada cliente. Então, quando a gente quer intensificar a cor, então a gente tonaliza. E quando a gente quer tirar os pigmentos indesejados, então a gente vai neutralizar, a gente vai deixar aquele tom neutro.
Então, primeiro eu sempre escolho a cor para neutralizar, depois uma cor para intensificar. Se a cor que se revelou, o fundo de clareamento, já está ao meu favor, o tom que a minha cliente deseja, então eu não vou neutralizar esse pigmento e vou usar ele ao meu favor somente para intensificar a tonalidade deste cabelo. Outra dica que eu acho muito importante de falar, que a gente tem que usar a coloração e o oxidante da mesma marca. Eles foram feitos, eles foram estudados, eles foram criados para eles serem usados juntos. Tá? Tem toda uma tecnologia, todo um estudo que eles fazem, né? E a fórmula certa, né? Eles foram feitos um para o outro, é assim que eu gosto de dizer. Então não adianta a gente vir lá com um tubo de uma marca, um oxidante de outra marca, né? Às vezes alguma coisa não vai dar certo, você não sabe o que aconteceu, porque eles não têm a mesma formulação, a mesma tecnologia. Então eu acho muito importante, escolha aí a marca da sua preferência e trabalhe com elas, né? Não tem por que também trabalhar com várias marcas. Todo vendedor, às vezes, que aparece aí no seu salão, você ir comprando, né? Porque um falou que aquele é melhor, porque o outro falou que aquele é pior, né? Você não consegue entender das marcas que você trabalha, você não consegue entender dos pigmentos, das colorações, qual é o pigmento que neutraliza o alaranjado, então da marca que você usa, né? Escolha então uma marca, uma, duas ou no máximo 3, estude sobre todos esses produtos e use eles da melhor forma possível. Eles foram então feitos para usar juntos. Eu gosto de dar essa dica, até porque se acontece alguma coisa você não vai saber nem para quem reclamar, se foi do oxidante, se foi da coloração. Como eu disse, então, todas as neutralizações eu uso o oxidante baixo para não ter o poder de clarear a raiz natural do cabelo da sua cliente. E eu sempre gosto de usar 1/2, né, para ele ficar um pouco mais diluído, não ficar tão forte na hora de você neutralizar ali. E como eu disse, dependendo do cabelo, eu uso no máximo 20 gramas e dá sim para neutralizar, para tonalizar com essa quantidade, principalmente após uma descoloração, que o cabelo ele está úmido, o cabelo está tratado, então ele não vai absorver tanto esse produto, né? O cabelo não está ali seco. Outra dica que eu acho muito importante, você deve sempre primeiro lavar o cabelo, aplicar o neutralizante e depois somente tratar este cabelo, tá? A gente nunca deve lavar o cabelo depois da neutralização. Por quê? Porque você está abrindo a cutícula e novamente você corre o risco de você perder essa neutralização. A durabilidade é muito menor. Então fica uma dica aí, após a neutralização, nunca mais lave o cabelo. Neutralizou, só venha com uma máscara de tratamento. Você vai ver que a durabilidade é muito maior e o resultado vai ser muito melhor no cabelo da sua cliente. Essa é uma dica de ouro, hein? Deixa anotado aí e comece, se você ainda não faz, fazer isso. Você vai ver que as suas clientes vão perceber que a cor se mantém bonita por muito mais tempo, tá? Você vai agregar mais valor e ela vai ter muita mais confiança em você e vai perceber, né, que você está mudando, que você está buscando por conhecimento e está entregando algo melhor para elas. Então esse foi o tema de hoje, espero que eu tenha conseguido compartilhar um pouco do meu conhecimento, um pouco do que eu faço, um pouco do que eu gosto, da forma que eu trabalho. Se ficou com alguma dúvida, pode me perguntar, espero que eu tenha podido ajudar vocês, tá bom? Forte abraço e até mais!